Boa tarde a todos. Eu liguei esta live para prestar alguns esclarecimentos. Vou esperar que entrem mais pessoas. Antes de mais, eu escolhi estar vestida de branco, que é uma cor que representa a paz. Paz esta, que era, quiçá, o sentimento que caracterizava melhor o meu pai, o engenheiro José Eduardo Santos. Ele era um homem de paz, ele era um homem de consensos, era um homem de conciliação, era um homem que em toda e qualquer circunstância procurava o diálogo, procurava convergir e quando divergisse, procurava fazer equilíbrios. Por isso é que eu vesti-me de branco, em homenagem ao meu pai, e venho aqui fazer um esclarecimento. Estão a circular notícias por todo lado, segundo as quais eu entrei com um pedido para que seja realizada uma autópsia, e eu venho confirmar que sim, que fiz este pedido, e também entrei com um pedido de providência cautelar, isto é, providência cautelar é uma medida que se toma para impedir algo, para impedir que outras pessoas tomem ações que possam ser lesivas até que se possa tomar uma decisão. Estou a receber agora a mensagem de que o presidente Putin enviou condolências ao povo angolano pelo falecimento do meu pai. Estou muito grata. Também tive conhecimento que na República de Cuba estão a fazer grande homenagem ao meu pai e isso comove-me. Também sei que no Congo Democrático, República Democrática do Congo, foi decretado luto nacional no dia das exéquias do meu pai. Eu vou tentar conter-me para fazer esta live sem chorar. Eu pensava que já tinha chorado todas as lágrimas, porque eu já tenho estado a chorar essas lágrimas desde abril. Muitos angolanos foram testemunhas, eu fui fazendo áudios, fui pedindo socorro como uma filha em desespero para ver se alguém me apoiava. Na altura já estava à procura de advogados para tentar impedir o que acabou por acontecer. Eu disse, eles vieram para terminar o que não conseguiram fazer em Angola. Pedi ajuda, falei, as pessoas pensavam que eu era uma filha que estava desequilibrada, que inventaram notícias de que o meu pai teria um cancro terminal, que o meu pai não tem cancro, fica muito claro. Simplesmente foi a Angola, ficou 5 meses em Angola, estranhamente emagreceu 30 quilos e ninguém consegue explicar este emagrecimento. Eu também vi fotos do ativista Nito Alves, em que aparece também extremamente magro, depois de ter estado preso. E cheguei a perguntar-me se aquilo que aconteceu com o Nito Alves, ou que ele tomou, ou comeu, ou o que lhe aconteceu, poderia ser uma coincidência, né? Porque também aconteceu algo semelhante com o meu pai, um estranho e rápido emagrecimento que ninguém consegue explicar. Quando meu pai chegou a Barcelona em março, eu fui com ele fazer os exames à clínica Tecnon, e os exames saíram todos bem. Tinha o açúcar controlado, a pressão arterial controlada, não havia nada, até uma endoscopia foi feita. Foi feito todo tipo de exames. Foi colocado numa máquina, um aparelho, não sei como é que ele chama, acho que é ressonância, que via o corpo todo. Não encontraram absolutamente nada, nem câncer. Fizeram exames de sangue, nem HIVs, nada. Não havia justificação para aquele emagrecimento, do ponto de vista clínico. Foi sim diagnosticada uma depressão. E nós já sabemos quem provocou a depressão do engenheiro José Eduardo Santos. Foi a doutora Ana Paula dos Santos, com a sua separação, em 2017, logo no momento que o senhor mais precisava de ter ao lado uma companheira, e depois foi o doutor João Lourenço, que começou logo a tomada de posse a mandar indiretas. Logo na tomada de posse no MPLA, começou a mandar indiretas, com direito a câmaras, a filmarem a cara de Eduardo dos Santos, a dizer que nem que os primeiros a tombar sejam os dirigentes do meu partido, um monte de indiretas. Depois deu discursos a dizer que encontrei os cofres vazios, mentiu sobre o engenheiro José Eduardo dos Santos. Fez o engenheiro José Eduardo dos Santos ter que ir
na única intervenção que fez publicamente, desmentir e mostrar provas que não deixou os cofres vazios. Na altura ele disse que tinha deixado aproximadamente 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado, na conta única do Tesouro, e a Sonangol naquele ano tinha tido lucros de 28 mil milhões aproximadamente, como revelou a engenheira Isabel dos Santos, que na altura era a PCA da Sonangol. Portanto, 28 mil milhões mais 15, eu acho que dá 44 mil milhões de dólares nos cofres do Estado. Isso não são cofres vazios. Fora todas as empresas públicas que continuavam a funcionar, que tinham receitas, o petróleo é vendido todos os dias. Isto é, eu venho fazer essa live para explicar e justificar a razão pela qual me estou a opor que o corpo do meu pai vá para Angola para ser enterrado na presença e sob presidência do senhor general João Lourenço. Agora vou falar em termos africanos. Eu, por acaso, sou uma pessoa que sou mais pragmática, mas eu sou africana e eu tenho que respeitar aquilo em que acreditam as pessoas do meu país. Não todas, mas sabemos que em grande parte de Angola há a crença popular de que o feiticeiro gosta sempre, o feiticeiro que matou alguém, faz sempre questão de estar no óbito, porque ele quer ver a pessoa baixar, a descer na terra e a areia a cair por cima. Se usássemos essa analogia para a nossa realidade mais moderna, que eu não acredito em feitiço, sinceramente, mas se essa analogia fosse usada, o feiticeiro do meu pai é o João Lourenço e a Ana Paula. Então eles querem, e justamente esses dois é que querem realizar o funeral. Se fosse vosso pai, vocês deixariam? Se fosse vosso pai, vocês deixariam? Uma mulher que em março de 2017 sai de casa, vai à sua vida, foi vista por muitos de vocês. Eu sou uma pessoa que por acaso sou muito reservada em Angola, não saio, não sou de festas, não sou de nada, gosto de estar em casa e em família, mas aqueles que gostam de andar em festas e ambientes, viram muitos de vocês, viram a doutora Ana Paula completamente embriagada, com uma postura que não é digna da mãe de ninguém, não é digna da mulher de ninguém, não é digna da filha de ninguém. Sem aliança no dedo, a dar uma de solteira, em grande galhofa. Todos viram o engenheiro do general João Lourenço a humilhar e a chincalhar a família dos Santos, a humilhar e a chincalhar os filhos do ex-marido dela, a humilhar e a chincalhar a mim, a humilhar e a chincalhar a Isabel, a humilhar e a chincalhar o Zeno. Pois então, em agosto de 2021, a doutora Ana Paula dos Santos apareceu publicamente, foi fotografada. Se forem ao Google, está lá. Eu já fiz screenshots, mesmo que apaguem do Google, eu já fiz screenshot, até mandei para o tribunal, agarradinha. A doutora Ana Dias Lourenço a bajular, a fazer atividade solidária, fingimento, porque elas não têm solidariedade nenhuma para com ninguém. Elas fingem, porque mesmo o Fundo Luini, não era a Ana Paula que trabalhava, ela ficava em casa a fazer as unhas. Quem trabalhava? É a Paula Godinho, é aquela esposa do falecido Oswaldo Serra Van Dunen, a dona Manuela. E outras, aquele senhor, o ex-esposo da doutora Paula Godinho, aquele senhor é que trabalhava. A deputada Joana Lina dava ordens, mandava umas bocas, coordenava, mas ainda fazia alguma coisa. A Ana Paula só aparecia para cortar a fita e fingir-se de boazinha. E os fundos que eram doados por várias empresas petrolíferas, isso e aquilo. Se formos fazer uma auditoria à Luini, quanto dinheiro é que entrava lá de doações e quanto é que eles davam? Quanto é que gastavam e esbanjavam em coisas supérfluas? Fazer gala Luini, a cobrar as pessoas, mas o custo da gala era superior ao custo do que era angariado. Brincadeira de mau gosto. Pessoas que não são sérias. Pessoas que não são sérias. Eu esperei o meu pai morrer para poder um dia pôr as coisas como elas são. E provavelmente eu nunca iria falar mal, porque é mãe dos meus irmãos, da doutora Ana Paula dos Santos. Mas ela ultrapassou todos os limites. Porque uma pessoa que já não é casada, já não é mulher de facto de ninguém, que nos últimos 4, 5 anos esteve com essa pessoa 2 meses, vir arrogar-se o papel de esposa, vir tomar as rédeas da saúde de alguém, piorar a saúde dessa pessoa, porque há provas, porque quando meu pai chegou de Luanda, ficou o meu cuidado, do cuidado do meu irmão Coriandu, com os médicos e tudo mais. Em 1 mês e meio, meu pai engordou 7 quilos. Isso é comprovado em exames clínicos. Do dia que ele chegou, foi medido o peso pesado. No dia 30 de abril,
O engenheiro José Eduardo Santos foi revisto pelos médicos. A senhora Ana Paula invadiu a casa dia 28 de abril. Por sorte, 2 dias após a sua chegada, foi revisto, tinha engordado 7 quilos, estava a melhorar. E porque estava a melhorar, é que mandaram vir esta senhora, manipulando a sua filha mais nova. Qual é o filho que não tenta reunir os pais, reunificar os pais? Qual é o filho que não tem o sonho de reconciliar os pais? Ela ingenuamente quis também realizar o seu sonho de reconciliar os pais, forçou a entrada da mãe lá, tentando discutir com o pai, dizendo que se a doutora Maria Luísa Brandes, que é minha mãe, podia ir visitar José Eduardo Santos ou Miramar várias vezes, como ia ir, porque a doutora Maria Luísa sempre foi leal ao pai dos filhos, acima de tudo sempre foi amiga, e todo o angolano é testemunha, porque quando todo mundo virou as costas a Eduardo Santos, a doutora Maria Luísa Brandes foi uma das poucas pessoas que sempre se bateu para o defender, foi sentar no julgamento do Zeno. Quando todo mundo tinha medo, ela foi lá sentar, assistir às sessões, porque viu que a mãe do Zeno, porque trabalha numa missão diplomática, não podia abandonar o seu posto de trabalho para poder estar ali a tempo inteiro. E a minha mãe foi dar apoio, porque ela conhece o Zeno de pequenino. Para ela era como se fosse também um filho. E esteve presente. Mas a filha da doutora Ana Paula, então, com um pai que estava muito mal disposto, venha com menos 30 quilos, um homem com 1,80 m, que estava a pesar 51 quilos, tem força para discutir com uma jovem? Não! A mãe da Isabel, quando o papai esteve no Dubai, também foi lhe dar apoio, sim. Mas a mãe da engenheira Isabel, a engenheira Tatiana Cucanova, sempre foi leal ao pai da filha. Sempre foi amiga do pai da filha. Sempre que o pai da filha teve um problema de saúde, ela aparecia para prestar auxílio. O engenheiro José Eduardo Santos esteve em Espanha, fez uma cirurgia em 2019. Algo que não, pronto, foi uma cirurgia e ele ficou totalmente recuperado. Onde é que estava a doutora Ana Paula nessa altura? Estava nas farras, a apanhar bebedeiras, a dar discurso na atividade das hospedeiras toda bêbada. Até o próprio povo já estava a sentir vergonha alheia. A fazer postagens bem agarradinha com um jovem que dizem que é nigeriano. Não sei qual era a natureza da relação deles. Mas foi publicada essa fotografia pelo Che Agora Aguenta. Eu tenho cópia. Então, ainda que tivesse acontecido tudo isso, até ainda que a senhora tivesse arranjado outro marido e depois tivesse acabado esse relacionamento, quisesse reconciliar-se com o novo marido, pode acontecer. Nós, filhas, eu sou mulher, poderia acontecer. Mas uma pessoa que se quer voltar a aproximar, aproxima-se com respeito. Aproxima-se com respeito por aqueles que ficaram a cuidar daquela pessoa que você abandonou. Quando abandonou, diz, olha, estou aqui, venho dar apoio, é pai dos meus filhos, quero estar presente, estou no hotel aqui ao lado. Quando precisarem tocar, vai visitando todos os dias, vai fazendo companhia. E vai dizendo às filhas, aos filhos, olha, estou arrependidíssima. De facto, tinha corrido mal o meu casamento. De facto, tal, mas olha, pensei melhor. Quer dizer, temos filhos em comum, não seria melhor? A própria família iria apoiar. Mas não, veio em missão especial. Não tinha tempo, porque as eleições já estão a vir e tinha uma missão especial. Entrou a matar, ocupou todos os quartos da casa. Uma situação em que uma pessoa está com problema de saúde, os filhos estão lá, é para trazer nora, genro, babás, para ocupar toda a casa ao ponto de que os filhos que são os que ficam lá a tomar conta não terem onde dormir. Os filhos que ficaram a segurar o senhor quando você fugiu não terem onde dormir, ocupa tudo. Por que ela fez isso? Porque vinha ao serviço. Porque nós conseguimos recuperar o meu pai, fazê-lo ganhar 7 quilos. O doutor João Afonso ficou muito preocupado. Saiu dali a correr, foi para Lisboa pedir reforços, como quem diz. Eu não vou conseguir concluir a minha missão de fragilizar esse homem. Porque esses filhos, ingenuamente e sem saber, estão a vir recuperá-lo. Esses miúdos têm que sair do caminho, porque eles estando aqui, de Tocaia, não vamos conseguir. Quem era a única pessoa que podia ir fazer barreira? Quem? Ana Paula. Com a ajuda de quem? Da sua filha. Eu viajo, o Coriando viaja, apanham-se na situação perfeita em que só está em casa a filha da doutora Ana Paula e é ela que faz entrar a mãe. Coage o pai, porque pressionar uma pessoa vulnerável, doente como estava o meu pai, para deixar entrar uma visita que a pessoa não quer, é coação, é crime. Porque há provas e testemunhas que a doutora Ana Paula dos Santos, no Natal, tentou ir à casa de Miramar, quando meu pai estava em Angola, e meu pai estava proibido o acesso daquela senhora à residência. Eu estou a partilhar isso com os angolanos, porque eu vi ontem vídeos dos angolanos a dizer, mataram o nosso pai.
E eu sinto que muitos angolanos têm Zé Eduardo Santos como também seu pai. Eu venho partilhar convosco como meus irmãos, porque é do nosso pai que se está a falar. É do nosso pai que se está a falar. Posto isto, provocaram aquela situação, eu venho em desespero pedir, venho pedir ajuda aos angolanos, venho para a imprensa e ninguém me leva a sério. Ah, é uma filha desesperada, por quê? Porque já tinham plantado notícias da morte do meu pai, que estava bem bom, só tinha peso a menos, que eu já o tinha conseguido fazer recuperar e que estavam a vir pessoas sequestrar o meu pai. E eu confesso a vocês, o luto do meu pai eu fiz naquela altura, quando eu fui escorraçada daquela casa em Barcelona, onde eu queria estar a cuidar do meu pai, a impedir que isto acontecesse. E ninguém teve coragem de ficar do meu lado para mandar aquela senhora para a rua. Foi a minha tia Marta, outra traidora, que recentemente até disse, não meninos, não estraguem tudo, deixem o corpo ir para Angola, porque senão vão estragar os meus negócios. Uma irmã está preocupada com os negócios, que o João Lourenço vai estragar os negócios dela, se ela não agradar e não levar o corpo do irmão. Isso mesmo é uma mulher ou é uma feiticeira? Eu estou a falar assim, porque estou a falar para africanos. Pode haver pessoas de outras nacionalidades aqui. Mas eu estou a falar ao coração de pessoas que são africanas e eles vão entender o que eu estou a querer dizer. Alguém diz que eu tenho uma maneira estranha de manifestar a dor pela morte do meu pai. Não é estranha. Eu fiz o luto do meu pai naquele dia em que eu me senti impotente e que venceu a senhora Ana Paula para ficar ali dentro, porque eu sabia que ela tinha vindo para fazer barreira para que o senhor Dr. João Afonso continuasse a debilitar a saúde do meu pai. Porque a prova, os indícios são muitos. Os indícios são muitos. O facto do engenheiro Eduardo Santos chegar de Angola muito debilitado, em 6 semanas ganhar 7 quilos. Dia 30 fez o exame, tinha ganho 7 quilos. Estão a dizer, vai chorar a morte do teu pai? Eu já chorei. Eu já estou a chorar desde abril. Estou a chorar desde o dia 28, 30 de abril. E a última vez que chorei, que eu tive a sensação que era a última vez que eu vi meu pai em vida, foi dia 17 de maio, dia 12 de maio, que eu fui lá à casa. E eu vi, não tenho hipótese. O meu pai está refém. O meu pai está sequestrado. E eu estou chantageada, porque chantagearam-me. Disseram que se eu fosse mostrar ao meu pai o vídeo da Ana Paula bêbada, as vergonhas que ela tinha feito, porque se meu pai tivesse visto aqueles vídeos, se meu pai tivesse visto aquelas fotos dela agarrada com aquele moço que dizem que é nigeriano, ela nem como visita, nem no quarto de hóspedes ficaria ali. Mas fui chantageada por um senhor chamado Luís Fungo, chefe da segurança, que me disse que se eu dissesse ao meu pai essas coisas, eu iria matá-lo do coração e seria eu a assassina do meu pai. Neste dia eu liguei para minha mãe a chorar e disse, mamãe, está a acontecer isso. A minha mãe, como ama imensuravelmente o meu pai, como amigo, como pai dos filhos, não digo por paixão, como amigo, como pai dos filhos, como alguém que, apesar de muita coisa que fez errada, também fez muita coisa boa. A minha mãe disse, minha filha, não digas nada. Não digas nada, porque se o teu pai passar mal e morrer, vão dizer que foste tu, mais vale engolir. Deixa o teu pai ficar enganado e viver. Se o teu pai, ele vai recuperar, luta só para recuperar o teu pai. Quando ele tiver recuperado, ele mesmo vai correr com ela. Porque eu conheço o teu pai e o teu pai simplesmente não está a poder discutir porque ele não tem forças, filha. Engole, quando o teu pai recuperar, isso vai se resolver. A minha mãe, Maria Luísa Brandes, seria a principal interessada em instigar-me para eu correr com a senhora. Ela disse, não faças isso, vamos preservar a vida e a saúde do teu pai. E eu assim cumpri. Saí aos prantos daquela casa, inclusive fiz áudios, escrevi que iria afastar-me. Isso saiu na Lusa ou saiu na imprensa portuguesa. Que eu iria afastar-me porque sentia-me impotente e que não havia mais nada que eu pudesse fazer pelo meu pai. E caso acontecesse alguma coisa com ele, não podiam dizer que eu também estava lá, então eu iria limpar as mãos e afastar-me. Muitos angolanos são testemunhas porque ouviram os textos que eu pus nas redes sociais ou leram na imprensa. Entretanto, Isabel e Coriandu foram, mesmo não ficando ali porque ninguém se sente bem, foram indo para lá sempre que estivessem marcadas as consultas. Eis que os médicos continuaram-nos a dizer que estavam-lhes a ser adiadas as consultas. Os médicos não conseguiam entrar na residência, espanhóis, para dar as consultas. Estiveram assim.
Foi preciso a engenheira Isabel quase invadir a casa e chamar os médicos espanhóis para que o meu pai pudesse ser assistido no dia 13 de maio. Depois de ser assistido no dia 13 de maio, eu fiquei mais descansada. Eu disse ao público, agora estou mais descansada. Pelo menos com a confusão que eu fiz, estão a tratar bem o meu pai. Estão a fazer isso, então, que fiquem lá, mas cuidem bem dele. Mas eu não vou voltar lá porque eu não consigo olhar para a doutora Ana Paula faz-me mal. Da última vez que aconteceu aquilo, eu fiquei 4 dias de cama, perdi cabelo. Graças a Deus não perdi a frente nem atrás. É no meio, fiquei com uma espécie de tamanho de uma moeda no meio da cabeça. Tenho que andar com o cabelo apanhado. Fiquei doente. Porque eu sei de que tipo de pessoas estamos a falar. Foram, dia 13, Isabel invade a casa praticamente, foram para os médicos, vêm dar uma consulta. Os médicos passaram exames médicos, exames de sangue, que dia 19 tinham que ser efetuados. Zedu, Coriandu em casa a gente chama Zedu, porque ele chama-se José Eduardo. Coriandu, dia 19, faz questão de viajar para lá, tiraram-nos os quartos, tiraram tudo, já não podíamos ficar, eles ocuparam tudo. Então, cada um foi embora, mas quando houvesse as tais consultas, vínhamos. Eu nem ia. Coriandu vai lá dia 19 para guardar a enfermeira que vinha tirar sangue. Esperou todo dia, até 11 da noite. Não apareceu ninguém para tirar sangue ao nosso pai. Certamente fizeram com a enfermeira o mesmo que faziam com os médicos. Impedir a senhora de aparecer. Desde então, desde o dia 13 de maio, eu sei que meu pai não tirou sangue, ninguém lhe tirou sangue, e os médicos espanhóis não conseguiram dar consultas. Antes disso, que eu saiba, os últimos exames clínicos de sangue que o meu pai fez foi em março, quando chegou de Angola. E que não detectavam nenhum tipo de doença, nem câncer. A única coisa que ele tinha uma fibrose pulmonar, mas é uma doença que muitas pessoas têm e que se mantêm. E mais nada. E a tensão alta nessa idade é normal, mas que a pessoa toma a medicação, estava controlada. Os açúcares no sangue, é só ter cuidado com os come, estavam controlados. Tinha só mesmo peso a menos, que ninguém entendia por quê. Até hoje ninguém entende. Até hoje ninguém entende. Isso para justificar porque é que eu dei queixa à polícia, pedi uma investigação sobre uma possível tentativa de assassinato por omissão de cuidados, por negligência e também o vazamento de segredos, porque eu tenho um screenshot de um jornalista da SIC chamado, acho que é Luís Arriaga, em que ele me confirma que é o Dr. João Afonso e pessoas do gabinete da presidência que deram as informações, andaram a dizer que o meu pai estava nas últimas, ia morrer e tudo mais. Curiosamente, também a SIC e etc., que anteriormente, no dia 10 de maio, noticiou que o Zé Eduardo Santos morreu. Não, o Correio Angolense noticiou que o Zé Eduardo Santos morreu. E a SIC noticiou dia 10, dia 11, que o Zé Eduardo Santos estava a morrer e a Ana Paula já ia lá praticamente para buscar o caixão. Portanto, não será esse senhor João Afonso que planta essas notícias a dizer que o senhor tem cancro, a dizer isso tudo, estavam a plantar para preparar as vossas mentes, para vocês pensarem que o Zé Eduardo Santos estava a morrer, para quando ele morresse, com morte provocada por negligência ou por não assistência, ninguém estranhar e achar que é de um cancro terminal. E que a Gisele está maluca, não quer aceitar a morte do pai, está a falar à toa. Como da última vez eu vim pedir ajuda. Se eu tivesse só 100 angolanos para irem comigo manifestar-se na porta da casa do meu pai, para aquela senhora sair daí, mas ninguém me quis ouvir. As pessoas não acreditaram, pensaram que eu estava a exagerar. Sabiam que eu tinha um problema pessoal com a doutora Ana Paula, que era um problema entre nós. Está aí o resultado. Tudo que eu disse que eles iam fazer, aconteceu. Agora digam, aparece o presidente João Lourenço a dizer que ele é que vai organizar o funeral do meu pai. Sem eu ser ainda informada do falecimento do meu pai. O doutor ou general, ok, não sei se é mesmo doutor, nunca vimos o diploma dele. Porque também não sei quem é que vai para a Rússia, fica 4 anos, não sabe falar russo. Aprende o russo, também faz uma licenciatura e um mestrado e sai doutor, mestrado da Rússia. Não sabemos, mas como ele diz que é doutor, vamos tratar como aquilo que o senhor diz que é, o doutor João Lourenço. Vem a pública, anuncia o falecimento do meu pai, antes mesmo de alguns dos filhos saberem da sua morte. Em pouco tempo sai um despacho com uma comissão de organização do funeral com 16 nomes, ou não sei quantos nomes. Será que aquele documento já não estava preparado? Quanto tempo demorou a preparar aquele documento? 2 despachos publicados. Já com uma comissão de organização, Carolina Cerqueira à frente. Carolina Cerqueira é uma das maiores bajuladoras da história de Angola. Antes não me largava, eu era sobrinha querida, Isabela era sobrinha querida. Foi ela até, na OMA,
que me propôs para a lista dos deputados, dizendo que eu era muito capaz, que eu era sobrinha querida e era muito capaz, era uma das miúdas mais capazes de lá estava. Por acaso era verdade, mas hoje eu vejo que ela não estava a fazer por isso, era por bajulação. Hoje estou a provar que eu mereci, foi uma casualidade. Mas se eu fosse uma burra oca que só sabia fazer penteados, ela também me teria posto lá. Hoje eu reconheço isso. Mas felizmente vocês também já perceberam que, sem querer, a bajulação dela surtiu efeito. Porque eu já provei a todo mundo que eu tinha mérito para lá estar. Então, essa senhora que abandonou a família dos Santos, nunca mais ouvi nem um bom dia, nem uma boa noite, nem como estás doente, como está o pai. Hoje é que vai organizar, ficar à frente da comissão organizadora do funeral. Comissão essa que não tem ninguém da família. O presidente anunciar que estou a falar com a doutora Ana Paula, a esposa. Quando é do conhecimento público, ele sabe, porque a doutora Ana Paula, quando havia pandemia, José Eduardo Santos estava a fazer quarentena no Dubai, ou na Espanha, a mulher do senhor João Lourenço andava de braços dados com a Ana Paula a rodar para cima e para baixo, que está noticiado e documentado na imprensa. Esposa da onde? Com quem a pessoa passou a pandemia? Com quem a pessoa passou o lockdown? É que é o marido ou a mulher. O marido dela é o homem ou os homens com quem a senhora esteve, se é que esteve com algum, que dizem que sim, eu não tenho provas, com quem ela teve durante a pandemia, a quarentena. E a mulher de Zé Eduardo Santos seria aquela que esteve dentro da casa de Zé Eduardo Santos durante a quarentena, que lá não havia nenhuma, estava lá no lockdown. Quem foi apanhado no lockdown, que ninguém entra, ninguém sai, já ninguém se movimentava, foi o Cariandu, que passou todo o lockdown dentro de casa com o pai. Onde é que estava a doutora Ana Paula? Que esposa é essa que no lockdown estava sumida, não estava ali? Hoje já é esposa para vir decidir sobre Ezequias Fundres. Hoje já é esposa para vir lutar para imitar a doutora Maria Eugênia Neto. Só que a doutora Maria Eugênia Neto é leal a Agostinho Neto até hoje. A doutora Maria Eugênia Neto ia visitar Agostinho Neto na cadeia, quando ele não era presidente. Quando não podia ir à cadeia, ia levar cartas clandestinamente, arriscava a vida perante aqueles PIDs todos para ir levar segredos, mensagens do MPLA. A doutora Maria Eugênia Neto nunca abandonou o presidente Agostinho Neto, até nos exílios, nos sítios onde tinham que passar fome, ela ia. A doutora Maria Eugênia Neto nunca se voltou a casar, nunca voltou a ser vista na rua com nenhum outro homem. Merece todo e mais algum benefício que tem do Estado angolano, e até merecia mais. Por essa lealdade, e nem angolana é. Não voltou para a terra dela. Ficou na terra dos outros para criar os filhos dela de acordo com a cultura angolana, do qual o pai deles é o fundador da nação. É uma mulher que orgulha os angolanos. Pode ter os defeitos dela. Pode ter atacado Zé Eduardo, porque achava que merecia mais regalias, que tinha muitas, também vamos ser realistas, não vamos dizer que também é coitada, não. Mas as que teve, mereceu. Porque ela combateu por Angola, mais que muitos angolanos que só têm a nacionalidade angolana e que fugiram para não ir para a tropa. Maria Eugênia Neto esteve a lutar na clandestinidade como angolana, porque amava um angolano. Ana Paula agora quer imitar a Maria Eugênia Neto. Quer que Angola lhe dê a honra, ela tem a dignidade da Maria Eugênia. Tem a dignidade da Maria Eugênia. Perdeu a oportunidade de preservar uma mínima dignidade. Uma mínima dignidade, porque nós já a tínhamos perdoado, foi a sua vida, era ainda jovem, tinha muito por viver, o ex-marido era muito mais velho, as pessoas compreenderam que ela também quisesse fazer a sua vida, mas respeitasse as pessoas. Queria vir dar apoio, vinha dar apoio como amiga. Queria se reconciliar, vinha se reconciliar com respeito pela família, com os filhos. Tinha que sentar a família, tinha que sentar. Nós que tivemos a segurar o meu pai quando ela virou as costas, merecíamos uma satisfação porque somos adultos, também somos mães, também somos mulheres, também casamos. Não podemos aceitar essas faltas de respeito. Agora essa feiticeira é que quer sentar como viúva. Se isto acontecer, eu irei apelar a todas as mulheres angolanas que perderam um marido por causa de uma jovenzinha de colãs chuchuados que virou a cabeça desse homem. Homens mais velhos que viram com a cabeça virada, toda mulher sofredora que viu o seu marido a ir embora com uma jovenzinha, como Zé Eduardo Santos cometeu o erro de fazer com a Ana Paula, que vá lá para o cemitério fazer uma manifestação e gritar: assassina, assassina, assassina. Porque é o que ela é. Porque uma mulher que está há 26 anos ao lado de um homem, quando ele tem todo o poder, quando ela está a ter benefício, ele vira as costas quando ele perde o cargo,
o está a matar por dentro. Um homem que é promovido por alguém, foi delfim de alguém, é promovido por alguém, apanha-se no poder, quer destruir esta pessoa, quer destruir os filhos desta pessoa, quer estragar, nem na morte se satisfaz. Zé Eduardo Santos já morreu, mas para o João Lourenço não chega. Ele quer ver o cadáver. João Lourenço quer ver o cadáver do Zé Eduardo dos Santos entrar debaixo da terra aos seus pés e areia a ser atirada para cima. Doutor João Lourenço, isto você não vai fazer. Isto você não vai fazer. E se fizer, nós vamos preparar manifestações no mundo todo para lhe chamar assassino, 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 porque foi a sua maldade que deprimiu Zé Eduardo dos Santos. E eu vou citar as coisas que o Dr. João Lourenço fez, que levam a que eu, enquanto filha, e outros filhos também, entendamos que enquanto João Lourenço seja presidente de Angola, o nosso pai não irá enterrar em Angola. Zé Eduardo Santos irá enterrar em Angola quando João Lourenço não mais for presidente de Angola. Porque se os filhos de Jonas Savimbi esperaram para que fosse outro que não Zé Eduardo dos Santos, presidente da República, para fazer o funeral, que eles entendiam que a UNITA, que nunca abandonou Jonas Savimbi, que nunca aceitou vilipendiar o Jonas Savimbi, escolheram, foram fazer como queriam, onde queriam. E isso foi respeitado, isso foi respeitado. Agostinho Neto, a sua família, bateu o pé e está aí. Agostinho Neto tem um mausoléu. Zé Eduardo Santos construiu um mausoléu para Agostinho Neto. A principal praça de Angola chama-se 1º de Maio, tem lá a estátua do Agostinho Neto. A principal universidade de Angola chama-se Agostinho Neto. Quem deu o nome foi o seu sucessor, Zé Eduardo dos Santos. Todos os anos, Zé Eduardo dos Santos organizava uma cerimônia de colocação de flores nos pés de Agostinho Neto, no dia 17 de setembro. Proclamou aniversário de Agostinho Neto feriado nacional, Dia do Herói Nacional. Todos os anos o MPLA, de 10 ou 9 de setembro, que foi o dia da morte de Agostinho Neto, até 17, faz jornadas, faz atividades. A viúva de Agostinho Neto senta na primeira fila em todos os atos. A filha de Agostinho Neto senta mesmo quando era simplesmente uma deputada mesmo do Comitê Central, os outros deputados mesmo do Comitê Central estavam atrás, mas a Irene Neto sentava à frente. Eu, filha do Zé Eduardo, que estava no poder, sentava atrás, para a Irene sentar à frente. Este é o espírito do Zé Eduardo dos Santos. João Lourenço, você não vai fazer ao meu pai o que meu pai não fez, nem a Jonas Savimbi. Porque o Zé Eduardo dos Santos não fez guerra nem fincapé para que o corpo de Jonas Savimbi fosse enterrar no Alto das Cruzes, com uma cerimônia presidida pelo João Lourenço, pelo Zé Eduardo dos Santos, para o Zé Eduardo dos Santos fazer chacota ao Savimbi e lá rir do cadáver do Savimbi. Aqueles episódios hediondos de filmarem Savimbi e de porem na TPA, Zé Eduardo dos Santos sempre condenou. Zé Eduardo dos Santos protegeu os filhos de Savimbi, caso vocês não saibam. Fez questão de orientar os delegados todos da educação no país todo, para orientar as escolas, que quem maltratasse, quem fizesse bullying aos refugiados que tinham vindo das zonas ocupadas pela UNITA, que tinham entrado em Luanda ou nas capitais de província, que tinham que ser protegidos, e quem abusasse dessas pessoas tinha que se ver com a polícia. Zé Eduardo dos Santos fez questão de lutar para, durante a reintegração, em 2002, do exército, das FA, onde entraram oficiais das FAPLA, que todos no exército fossem tratados por igual. Mas, às vezes, em determinadas alturas, discriminou positivamente os que vinham das FALA. Os que vinham das FALA foram integrados com patentes superiores até aquelas que eles tinham conseguido alcançar. Tiveram facilidades que às vezes foram prejudicadas a alguns das FAPLA e ficaram muito sentidos. Diziam que o Zé Eduardo dos Santos, nós lutamos pelo MPLA e agora está a dar mais regalias aos da UNITA. Mas aquilo era necessário por quê? É como quando tu és padrasto de alguém. Tu, quando és padrasto de alguém e queres que essa pessoa te veja como pai, tu tens que o tratar melhor com os teus filhos para ele entender, olha, eu amo a tua mãe, estou aqui para ser teu pai. Então o Zé Eduardo Santos acabou por priorizar os efetivos das falas, às vezes, prejudicando alguns das FAPLA. Por isso é que ele indicou, como chefe de Estado-Maior-General, o general Nunda, para mostrar às tropas que ali eram todos iguais.
eram todos Fá, e conseguiu que o exército angolano seja a instituição mais sólida, mais coesa, mais credível de Angola. Então, eu venho me justificar, porque eu sei que vão tentar vilipendiar. Vão tentar dizer que os filhos de Zé Eduardo Santos não respeitam o povo angolano. Que o corpo do povo angolano, do corpo de Zé Eduardo é de todo o povo angolano. É verdade. O corpo de Zé Eduardo é de todo o povo angolano. Cada angolano que ama Zé Eduardo, para mim, é um irmão. Porque no momento que o João Lourenço me esteve a perseguir, quem me deu alento foram esses angolanos que vieram para as redes sociais dar-me força, que hoje quase ascendem a 1 milhão de seguidores. Outros não são seguidores, mas vão lá comentar. Não foi o MPLA, não foram os bajuladores do meu pai que me vieram dar alento e força para eu continuar a lutar. Foram os angolanos anônimos que reconheceram aquilo que Zé Eduardo Santos foi e fez. As pessoas que mais lutam hoje em dia por Zé Eduardo são aquelas por quem ele não fez nada. As pessoas por quem ele mais fez são as mais ingratas. São as que querem fazer-lhe mal. São as que querem ir fazer teatro, falsidade no seu funeral. São esse MPLA de bandidos que durante o tempo em que Zé Eduardo Santos estava vivo, aceitou a proibição que o presidente João Lourenço fez de que o nome de Zé Eduardo Santos constasse dos documentos do partido. Foi proibido que constasse o nome de Zé Eduardo Santos de qualquer documento do MPLA. Foi retirado o rosto de Zé Eduardo Santos de toda e qualquer sede ou representação do MPLA. Foi retirado o rosto de Zé Eduardo Santos da nota do Kwanza. O presidente João Lourenço gastou 30 ou 40 milhões de dólares ou de euros só para retirar dinheiro, o povo a passar fome, crise econômica, e ele o dinheiro que podia gastar a fomentar micronegócio para que as pessoas pudessem ter um micronegócio e arranjar um sustento de cada dia, ele foi gastar a imprimir novas notas para tirar a cara do Zé Eduardo das notas. Chamou marimbondos, foi para Portugal, foi para a Assembleia da República Portuguesa fazer um discurso, dizer o fogo queima. Os marimbondos, nós combatemos com fogo e o fogo queima. Eu sei que eu estou a mexer no ninho de marimbondos. Temos que destruir o ninho dos marimbondos. E então, ele acha que, ao provocar a morte do Zé Eduardo Santos, porque foi o autor moral da morte do Zé Eduardo Santos, um processo, se eu estou enganada, que eu vou lá mostrar os indícios todos e as provas. Ao provocar a morte de Zé Eduardo Santos, então, para ele, então conseguiu destruir o ninho dos marimbondos com o fogo que queima. E deu o checkmate. Porque o presidente João Lourenço, na primeira coletiva que deu de imprensa para órgãos nacionais e internacionais, prometeu que haveria de dar o checkmate. Então, já conseguiu a morte do Zé Eduardo. O checkmate agora é arrastar o corpo sem vida do meu pai. Se tentar sequestrar o cadáver do meu pai contra a vontade dos filhos de Espanha para dar o checkmate. E o checkmate do feiticeiro qual é? Estar em pé, ver o caixão do Zé Eduardo Santos a entrar na terra e a areia a ir para cima. E depois meter a bandeira do MPLA. Como quando se está na guerra, invade-se a base do adversário e mete-se a bandeira. Não, doutor João Lourenço, o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai perseguir um cadáver. Nem que nós tenhamos que pedir, protagonizar história e pela primeira vez na história da Espanha, haver um cadáver com asilo político. Pela primeira vez, a Espanha até considera asilo político a um defunto. Mas o senhor não vai tirar o corpo do meu pai daqui. Porque as leis deste país, a Constituição deste país, consagra, tal como a de Angola, a separação de poderes, com a diferença que aqui os juízes não aceitam ordens do chefe do governo. Ainda que o senhor tenha assinado 1000 acordos de cooperação bilateral com a Espanha que favoreçam muitíssimo o povo espanhol, há princípios dos quais eles não abrem mão. Porque Angola não é a única fonte de contratos para a Espanha. Espanha não precisa de Angola. Espanha é uma das 12 ou 13 maiores economias do mundo. E o dinheiro de Angola aqui não vai mudar nada. Eles não vão atentar contra a sua própria Constituição, não vão atentar contra os direitos humanos, não vão profanar um cadáver para o senhor ficar contente por causa de meia dúzia de contratos de um espanhol estar a presidir a TAG ou de uns empresários espanhóis fazerem alguma coisa. Porque este povo, ao qual eu serei eternamente grata, tem valores que eles
defendem até a morte. Então, senhor João Lourenço, o senhor aqui em Espanha não manda. Em Espanha, o rei faz questão de deixar claro que a justiça é soberana. O rei de Espanha, recentemente, abdicou ou vai abdicar da herança do pai por uma questão de justiça. Porque a coroa não se sobrepõe à justiça. O governo não se sobrepõe à justiça. E por outras palavras, o presidente do governo espanhol, quando esteve em Angola, saiu da audiência com Sua Excelência, senhor presidente João Lourenço, e deixou palavras muito subtis. Se o senhor fosse inteligente, que eu acho que mas está cego pela sua raiva, pela sua ira, não prestou atenção. Mas se prestasse atenção, entenderia que o presidente do governo, Sánchez, disse que em Espanha eles também têm muitos conflitos e que em Espanha eles sempre primaram pelo diálogo para ultrapassar conflitos. Por outras palavras, Pedro Sánchez disse isso à saída do Palácio Presidencial de Angola. Não sei porquê, não sei o que é que ele teria sido pedido ou dito dentro do Palácio, na reunião com o presidente João Lourenço, que o levasse a fazer esses comentários. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. E o que eu acho que o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, estava a querer dizer é: as lutas são vossas, vocês entendam-se e reconciliem-se, porque nós queremos investir, mas num país sem estabilidade, ninguém investe. E nós não nos vamos meter nisso. Tem problemas entre vocês, vão à justiça. Você quer ir atrás da XZ dos Santos, queixa no Tribunal Espanhol. A XZ dos Santos vai lá com os seus documentos, vai mostrar onde é que foi buscar o dinheiro e vai lhe envergonhar. E vai lhe envergonhar. Porque Espanha não é esconderijo para gatunos nem para bandidos. Coisa que eu nunca fui. Por isso é que eu não tive medo de entrar no Tribunal Espanhol para denunciar a Ana Paula dos Santos, João Afonso e o possível complô que o senhor João Lourenço também pode estar a fazer. E quais são os indícios? Os indícios são que o senhor engenheiro, o doutor João Lourenço, disse publicamente que tem estado a falar ao telefone sobre a saúde do engenheiro José Eduardo Santos com a doutora Ana Paula. Só que acontece que o mesmo doutor João Lourenço comanda a Rádio Nacional de Angola, a TPE, a Televisão Pública de Angola, o Jornal de Angola, esses órgãos, andaram a divulgar uma suposta carta, como dizem os países, uma presunta carta, que supostamente teria sido assinada pelo engenheiro José Eduardo dos Santos. E o teor dessa carta era que só o doutor João Afonso é o único que podia falar da saúde dos engenheiros José Eduardo dos Santos. Então, se o senhor João Lourenço acreditou nessa suposta carta, e não foi o doutor João Lourenço que fez a carta, nem foi o doutor João Afonso que fez, e a carta é verdadeira, por que o doutor João Lourenço faltou respeito e violou a lei, violando o direito à privacidade de alguém que não lhe deu autorização, só deu autorização supostamente a uma pessoa que é o João Afonso, para falar da sua saúde e veio fazer anúncio da morte da pessoa? Antes mesmo de saber se a família já sabia ou não. É porque também agora é mais um indício que a carta pode não ser verdadeira. E se for verdadeira, é um indício que o presidente João Lourenço tem muito interesse. Outro indício é que, das duas vezes que o presidente João Lourenço publicou de forma muito pouco ética e vergonhosa declarações sobre a saúde do presidente José Eduardo Santos, a dizer que falava com a esposa Ana Paula, nunca desejou as melhoras, só dizia que estava a acompanhar com muito interesse e muita curiosidade, estava a acompanhar com muito interesse o estado de saúde, nunca desejou as melhoras. Parecia alguém, o bruxo, que estava a dizer que estou em contato para saber quando é que desligam as máquinas, para saber quando é que eu vou poder organizar o funeral para ir rir por dentro. Desculpe, mas nenhum filho, nenhum amigo, nenhum ente querido a assistir tudo isso e outras coisas que eu ainda não citei, aceitaria colaborar, ser cúmplice da humilhação eterna do seu amado. Eu não vou ser cúmplice da humilhação eterna do meu pai. Porque isso irá aprisionar o seu espírito e a sua alma para todo sempre. O meu pai não estava em exílio político porque ele voltou a Angola, etc. Mas o meu pai optou por afastar-se para deixar claro que não estava a interferir na governação do Dr. João Lourenço, porque viu que ele estava a agir mal, viu que ele ia afundar o país e não queria ser cúmplice, não queria que o povo apontasse. Foi você que lhe pôs aí e você também faz parte. E porque não queria fazer sombra, percebeu que a sombra dele, José Eduardo Santos, incomodava João Lourenço. E também porque, por força dessa perseguição, os seus filhos mais velhos, com exceção de Zeno, estavam fora. As filhas que lhe cuidavam, nomeadamente eu e a Isabel, estávamos fora. Então ele passava mais tempo aqui para estar ao lado dos netos e das filhas que lhe dávamos carinho.
e cuidávamos, e que tínhamos mais maturidade, responsabilidade para cuidarmos dele, com os filhos da doutora Ana Paula. O Danilo já tem 30 e tenho que admitir, a esposa do Danilo foi uma filha. Foi mais filha que o próprio marido. A Brenda dos Santos foi mais filha que a Josiana e foi mais quase, quer dizer, filha que a Ana Paula foi esposa. E devo agradecer muito, porque não é filha de sangue, mas para mim é como se fosse. A própria Mayra dos Santos, ex-esposa do Zeno, foi uma filha. Foi uma filha. Mesmo não vivendo aqui, porque tinham os filhos a estudar em outros sítios, mas participaram. Merecem esse reconhecimento e esse agradecimento por nossa parte. Agora, outras pessoas estavam nas suas vidas, estavam a fazer as suas viagens, suas postagens, os seus assuntos, chorar atrás dos maridos que os deixaram, que depois agora voltaram, e agora querem dar uma de que elas é que tomam conta, quer dizer, os mais novos é que querem mandar na família. Sem África nunca existiu, nem nunca vamos permitir. Se a guarda for concedida aos filhos do engenheiro João Eduardo Santos, é a primogênita que vai mandar, porque é a mais velha. Seguida de Zeno, o varão mais velho. Porque é a cultura familiar e a cultura africana. Josiana não manda. É a mais nova. Não manda. Na nossa cultura não manda, nem tem que abrir a boca. Como é que uma Josiana é que tem que decidir se vão desligar as máquinas ou não vão desligar? Onde é o funeral, onde não é? Isto é cultura africana. Isso é cultura angolana. Nem cultura espanhola é. Nem cultura espanhola é. Eu entrei nesta live para falar com o coração aberto aos angolanos. Pedir a vossa ajuda, o vosso apoio, a vossa solidariedade, para que não permitamos que o corpo do engenheiro José Eduardo dos Santos seja trasladado a Angola. Se eles conseguirem sequestrar o corpo do meu pai, se eles conseguirem forçar isso, vamos boicotar esse funeral. Vamos boicotar esse funeral. Vão ter que mandar o corpo de volta para onde estão os filhos e para onde os filhos determinaram que deve ser o funeral provisório, que nós não vamos enterrar. Nós damos a nossa palavra de honra ao povo angolano. Nós não vamos enterrar o nosso pai. Nós o iremos guardar num jazigo. Iremos procurar um jazigo. E iremos guardá-lo num jazigo à espera do momento em que possamos comungar com todos os angolanos. O funeral digno, com paz de espírito para todos nós. E com um presidente que não seja João Lourenço. Nem que tenhamos que esperar até 2027. Nem que ele consiga fazer batota, nem que ele consiga ficar no poder. Porque o jazigo, a pessoa que fica no jazigo... Há pessoas que nunca são enterradas, ficam no jazigo a vida toda. A família do Savimbi esperou 15 anos. Todos nós angolanos que amamos Eduardo dos Santos podemos esperar para não permitir que os algozes do Zé Eduardo dos Santos, para não permitir que as pessoas que provocaram a sua morte se regozijem na primeira fila do seu enterro. Porque isso vai contra todas as tradições africanas. Isso vai contra todas as tradições africanas. Isso vai contra todas as tradições católicas e cristãs. Quem te matou não te pode enterrar. Quem te matou não pode ficar com o estatuto de tua viúva. Quem te abandonou, quem te virou as costas, quem te fragilizou, não pode aparecer quando faltam 2 meses para tu morreres e ficar tua viúva. Eu irei lutar na justiça até as últimas consequências para essa senhora não ter direito a nada que tenha a ver com o meu pai. Pelo menos não ao estatuto de viúva. Porque era separada de facto. Há mais de 5 anos que não era esposa de facto do meu pai. Meu pai já esteve internado em 2019, ela não apareceu nem como amiga. Em final de 2019, Natal, início de 2020, teve Covid, não apareceu nem como amiga. A primeira esposa com quem esteve casado, mãe da Isabel, apareceu como amiga, esteve lá. Foi dar apoio. Voltou para a Espanha, naquelas imagens que vocês viram, ela viu, todo mundo viu o Zé Eduardo Santos andar debilitado. Não apareceu nem como amiga. Ainda quisesse revoltar e o ex-marido não o quisesse. Contactava a família e os filhos, dizia, olha, eu estou arrependida, eu sou amiga dele, eu quero ajudar, convençam o vosso pai, deixem-me entrar, deixem-me ser amiga. E nós iríamos convidá-la para lanchar um dia. No outro dia vinha visitar. Não,
ela veio nos ver a nós, papá, deixa só entrar, não vai estar com ela, é só no quintal. Olha, ela está muito arrependida, papá. Porque ninguém quer ver o seu pai sozinho. Mas ela não veio com esse objetivo. Veio com prepotência, rodeada de guarda-costas. A presidência trocou todos os guardas da casa, meteu jagunços para proteger a invasora. E ela começou a mandar ali na base da força. E a escorraçar quem estava lá antes, a dar carinho, amor, a cuidar. E que já tínhamos melhorado o meu país, isso está provado nos relatórios médicos. E desde que essa senhora entrou na casa, o senhor foi ficando moribundo. Até que um dia parou de respirar, teve uma paragem cardiorrespiratória. Essa senhora vai sentar na primeira fila do funeral do meu pai. Nem um ocidental, nem que ela que fosse a mulher mais rica do mundo, eu não queria o dinheiro dela. A honra não tem preço, não se compra nem se vende. Até o mais snob, o mais chique dos franceses ia estar como eu estou. Não há ninguém que mantenha a compostura. Qualquer pessoa desce do salto numa situação dessas. Há quem diga que não é divorciada. Um papel é um papel. Quantos homens estão casados com uma mulher no papel e vivem com outra maritalmente, têm filhos, têm tudo? O casamento tem que ser consumado para ser válido. Um casal que está na Espanha e em Portugal, basta 1 ano a não compartilhar cama e mesa para o casamento ser nulo. Em Angola, eu acho que são 3 anos. Esta senhora, há mais de 5 anos, que não compartilhava a cama e mesa com meu pai. Apareceu há 2 meses para se pendurar oportunisticamente ou comissão. Eu hei de fazer de tudo para que nem o doutor João Lourenço, nem a doutora Ana Paula colham os lucros, o benefício da estratégia que eles fizeram. Essa estratégia deles vai bater na rocha. Conseguiram fazer morrer o Zé Eduardo, mas vão pagar um preço alto. Porque os sobas sempre disseram. Todos os sobas de Angola estão zangados com o João Lourenço pela maneira como ele trata o Zé Eduardo Santos. Eu sei disso. E muita gente da população dizia, não toca só no mais velho. Zé Eduardo Santos é um homem muito abençoado. Quem toca no escolhido por Deus, aquele que é escolhido por Deus para vir ao mundo fazer a diferença, quando é tocado, quem toca busca um karma difícil de pagar, de conseguir pagar aqui na Terra. Eles não vão... Os dias deles não serão suficientes aqui na Terra para pagarem o karma da maldade que eles fizeram. Porque dizem que Zé Eduardo Santos fez muitas maldades. Mas será que o Zé Eduardo Santos fez muitas maldades? Ou é a máquina do MPLA que fez muitas maldades? Porque eu já ouvi depoimentos, até de filhos de Jonas Savimbi, de pessoas que supostamente eram perseguidas por Zé Eduardo Santos. O próprio Zé Gama, que foi perseguido pelo MPLA. Que hoje em dia reconhecem que apesar dos excessos, erros, sim erros, porque Zé Eduardo Santos vem daquela escola antiga do Partido Único, que ainda não estava a conseguir lidar bem com a plena democracia. E assim, todos os grandes homens têm qualidades magníficas e defeitos também grandes. Era um defeito que o meu pai tinha, eu tenho que assumir, que eu não concordava. Mas todos são unânimes em dizer que ele era humanista. Zé Eduardo Santos nunca prendeu nenhum filho de Savimbi. Zé Eduardo Santos nunca prendeu nenhum... Olha, Chivuco Vuco era sobrinho de Savimbi. Veio mal de saúde. Zé Eduardo Santos preservou a sua vida. Nunca prendeu mulher de ninguém. Nunca perseguiu ninguém. Nunca fez isso. Então querem dar ao Zé Eduardo o tratamento que ele não deu aos outros por quê? Mesmo Luati Beirão andou a mandar bocas. Ah, eu não tenho pena nenhuma. Agora vou ver o Wimbledon. Luati Beirão está vivo. A greve de fome ele é que fez sozinho. Ele é que sozinho disse que não queria comer na prisão. Foi preso político? Talvez. Talvez. Zeno também já foi preso político. Zé Eduardo Santos já pagou. E o Luati não ficou lá tanto tempo quanto o Zeno. Ou se ficaram mais ou menos o mesmo tempo. Agora a minha questão é uma. Luati, se o presidente fosse o João Lourenço, estarias vivo? Porque o Zé Eduardo Santos não está vivo. Empurraram-lhe. Estão à espera do corpo. Até querem profanar o cadáver. Você tem muita sorte de quando fez a sua confusão. O presidente era o João Lourenço, o José Eduardo dos Santos. O Rafael Marques tem muita sorte, que era o José Eduardo dos Santos, porque estavam em Angola. Ficavam em Angola a fazer as suas confusões. Eu não estou a conseguir estar em Angola. Eu não estou a conseguir estar em Angola a fazer as confusões que o Luati conseguiu fazer. Tem que fazer fora. Então,
antes de cuspir para o alto, olhem seu espelho. E mesmo o Luati. Muitos revus dizem que ele é a desilusão e a vergonha dos revus. Aconteceu com a Funfo. Onde é que está o Luati? Tantas coisas graves que acontecem no governo de João Lourenço. Onde é que está o Luati? Quais são as críticas que ele tem feito? Ah, porque estou a cuidar da minha filha. Ou está a cuidar dos benefícios que teve, dos incentivos que teve, para estar calado. Porque desde que foi recebido no Palácio Presidencial, ele mudou radicalmente. A Rafael Marques também. Mudou. O Rafael Marques até agora já faz textos a falar bem do MPLA, de João Lourenço. Quem fala bem de João Lourenço está a falar bem do MPLA. Então, afinal, obrigarem uma filha que devia estar a velar o pai, a estar afastada, porque não há segurança para ir ali, porque está um monte de jagunços, que a minha própria advogada, quando entrou comigo no hospital e viu aqueles jagunços olhar para ela e para mim, como quem vai matar alguém, disse: minha senhora, você teve muita coragem de ter estado aí a passar temporadas nessa casa em Barcelona. Esses senhores que estão a ficar na porta da casa e você... Disse: eu agora entendo. Eu agora entendo. É um autêntico sequestro. Zé Eduardo Santos está sequestrado desde que estava mal de saúde. Está sequestrado agora que já morreu. Ah, estão aqui 11 pessoas, foram para a clínica. Procurador-geral, procuradores adjuntos, ou sei lá o quê, ministros, não sei o quê, a fazer pressão a uma clínica privada para entregar um cadáver. Na qualidade de quê? Pensam que aqui é Angola? O cadáver pertence à família. A irem tentar sequestrar o cadáver, achando que vão conseguir conivência do hospital privado, para levarem um corpo. Se eu não tivesse feito um pedido de providência cautelar, que estamos à espera da resposta, essa gente já tinha sequestrado o corpo do meu pai, já estaria em Angola a fazer um espetáculo. E mais, sei que houve uma reunião, já tinham escolhido tudo, o cemitério era de Santa Ana, já tinham escolhido tudo. O presidente Agostinho Neto lhe puseram no memorial Agostinho Neto, no Panteão, panteão só para ele. O Zé Eduardo Santos, que foi o arquiteto da paz, não tem direito a honras de ir para o mausoléu. Tem que ir para o Santana. Nós não vamos permitir que esse corpo vá para Angola. Nós vamos buscar um jazigo, vamos guardar o corpo do nosso pai em homenagem a todo o povo angolano, para que quando todos nós possamos juntos dar as mãos, honrar a memória do Zé Eduardo dos Santos em paz, a mesma paz que ele nos proporcionou, a que ele nos transmitiu sempre, nós o faremos. E aí vamos enterrar o Zé Eduardo dos Santos em Angola, mas sem João Lourenço. Não importa quanto tempo demora, nós vamos esperar. E eu peço ao povo angolano que me dê apoio, que faça uma corrente para impedir que este governo criminoso, porque está a tentar levar um cadáver de um país contra a vontade dos filhos, é um crime hediondo, é um crime contra os direitos humanos, é profanação quase de cadáver. Vamos lutar para impedir que este governo criminoso e esta senhora que se auto-intitula de esposa legítima e que não tem legitimidade nenhuma, sequestrem daqui o corpo do meu pai, porque se a Ana Paula conseguir levar daqui o corpo do meu pai, é um sequestro, porque ela não é esposa dele legítima. Ela é separada de facto. Mesmo na legislação angolana, ela é separada de facto. Não pode tomar decisões sobre o meu pai. E se tirar daqui o corpo é um sequestro internacional, nós vamos meter a Interpol nisso. Já chorei muito. Chorei como se o meu pai tivesse já morrido. Quando fiz aqueles áudios, aquele desespero, que o povo pensava que eu estava maluca. E eu estava a dizer tudo o que ia acontecer, e as pessoas não acreditaram em mim. Disseram que, tens que respeitar o teu pai, estás a expor a tua família. Eu até disse, eu prefiro que o meu pai recupere e me deserde para todo sempre, do que deixar matar o meu pai. Muitos de vocês leram esses meus depoimentos, muitos de vocês ouviram, alguns não me levaram a sério. Se me tivessem levado a sério e alguém me tivesse ajudado, se me tivessem apresentado este grupo de advogados que eu tenho agora, naquela altura que eu procurei e ninguém me estava a arranjar os advogados, o meu pai estaria vivo. E agora já passaram 2 meses, estava a engordar uma razão de 7 quilos por mês. Ele já teria mais 14 quilos
Daqui a mais 2 meses estaria em condições até de ir a Angola outra vez para o casamento do meu irmão Joés, que teve que adiar o casamento. Mas as pessoas pensaram que eu estava a exagerar. Não acreditaram em mim. Não estou a culpar ninguém. Se foi assim, é porque Deus quis. Deus escreve certo por linhas tortas. E tudo o que está a acontecer tem um propósito. Porque é impossível que eu em abril tivesse chorado muito descontrolado. Eu fiz confusão nas redes sociais, vocês todos assistiram. Até houve uma senhora no Brasil que fez uma live também a dizer que também tinham assassinado o Oswaldo Serra Vanduni no Brasil, da mesma maneira, e que ninguém tinha acreditado. Não me lembro do nome da senhora. Ela não é brasileira, ela é uma angolana que fugiu para o Brasil em 75 e ficou com sotaque brasileiro. E a senhora até voltou a falar naquilo que eu fiz, que eu falei. Mas naquela altura não consegui ter apoio. As pessoas também têm medo do João Lourenço. Os meus próprios irmãos mais velhos estavam com medo dos próprios guardas. Não queriam arranjar conflito com a ex-madrasta. Não queriam arranjar conflito com os 3 irmãos que eram filhos dela. Se nós abrirmos uma frente contra a Ana Paula, nós vamos arranjar 3 inimigos que são nossos irmãos. Os filhos dela vão ficar contra nós e nós não podemos ir contra os nossos irmãos. Então preferiram esperar. Infelizmente, só estamos todos... O povo angolano todo e os meus irmãos, infelizmente, só agora é que estão a ver que eu estava a falar a verdade. Quando já é tarde demais, já não podemos trazer o nosso pai de volta. Já não podemos trazer o nosso pai de volta. Então, pelo menos que impeçamos que os seus algozes, que impeçamos que quem causou a sua morte, que já está a divertir-se, porque quem lê comunicado da família, em que a família pede que respeitem a privacidade, que a família pede que deixem que nós já temos as coisas em privado e que não queremos contato com autoridades, e pega e vai fazer comunicado à nação, a dizer que estou a falar com a doutora Ana Paula e continua em contato com a família, está-se a divertir. Isto é bullying. É bullying. Como é que um presidente da República se digna a fazer bullying? É um crime que aqui em Espanha dá cadeia. Um homem que está a governar um país em África manda mesmo seus tropas para irem ajudar a perseguir filhos alheios em território europeu. Isto é um crime contra a soberania de Espanha, inclusive. Porque temos aqui jagunços, porque eles em Angola são militares. Aqui são jagunços, porque toda a gente que exerce atividade de segurança, atividade de qualquer tipo de segurança, que não está registrado no Ministério daqui da Justiça ou no Exército Espanhol e não tem uma autorização para o efeito, é jagunço. É milícia. É uma milícia. Ana Paula anda por aí com uma milícia. E a usar essa milícia para intimidar os filhos. Eu, nesse momento, não estou no local do óbito. Porque não tenho condições. Estou à espera do verdito da justiça. Espero que me seja dada a guarda a mim do meu pai. Para eu poder correr com aquela gente. E exigir que ali fiquem só os filhos. E que se a doutora Ana Paula quiser ficar na qualidade de mãe dos filhos, vai ficar no lugar de mãe dos filhos e não no lugar de viúva, que ela não é. Ela não vai ser viúva alegre à custa do meu pai. Porque a Alegre já era separada Alegre, todo mundo a viu. Aí até vídeos dela dançar numa festa, de lado está o doutor Mário Palhares, coitado, não tem culpa nenhuma, ele só ocasionalmente está ali a dançar ao lado. De lado tem pessoas ligadas a João Lourenço, não sei quem. Aí a farrar. Enquanto o Zé não estava na cadeia. Outra situação grave que aconteceu. José Eduardo Santos escreveu para o tribunal, no âmbito do processo que estava, onde estava a ser acusado o Zene e Walter Filipe. Escreveu na condição de chefe do governo, presidente da República, nos anos em que ocorreram os factos, declarando que foi ele, enquanto presidente da República, orientou, instruiu os seus subordinados auxiliares do Poder Executivo para irem buscar financiamentos lá fora, e que foi ele que orientou a transferência dos 500 milhões para serem depositados numa conta que estava sob o controle do Estado, para ir então, para servir de base, porque todos nós sabemos que para pedir empréstimo a gente tem que dar uma porcentagem. Tem que se dar um depósito de garantia. E o José Eduardo Santos atestou isso por escrito. E o que é que o Tribunal do João Lourenço fez? Está aprovado que aqui em Espanha, o Tribunal do Supremo de Espanha já atestou a uma resolução que faz jurisprudência, que foi o caso do Dr. Panzo, em que está escrito que a Justiça Espanhola reconhece que em Angola o Presidente da República, João Lourenço, manda na Justiça. Então não estou a difamar ninguém. Estou a falar de acordo com a jurisprudência do Tribunal Supremo Espanhol. O Tribunal do João Lourenço disse que aquela carta não podia ser aceita como prova, nem como testemunho, porque punha em causa a assinatura de Eduardo Santos e que não era verdadeira ou que não sabiam se era.
Hã? Anularam aquela carta como parte dos autos e, não existindo aquela carta, condenaram Zeno. Isso é uma inconstitucionalidade. Isso é negar ao réu direito à defesa. Porque se não tinham como verificar a autenticidade da carta, suspendiam a sessão e pediam às autoridades angolanas, porque é um ex-chefe do governo, tem gabinete na presidência da República. Está ao cargo da embaixada de Angola no país onde residia. Incumbiam o cônsul, que é quem representa o Ministério da Justiça de Angola, a ir visitar o engenheiro José Eduardo dos Santos, ou mandavam o PGR, como mandaram o PGR agora aqui, vir buscar o corpo, mandavam o PGR viajar aqui, com alguém do consulado, para ir perguntar ao engenheiro José Eduardo dos Santos se foi ele que assinou a carta. Faziam uma videochamada do tribunal para o engenheiro José Eduardo dos Santos, para ele dizer em videochamada se foi ele que assinou a carta. Como queriam prender o Zeno, fazer dele um refém, um preso político, fingiram que achavam que a carta era falsa, ignoraram a carta e condenaram o Zeno. Depois, quando apareceu já a carta do senhor João Afonso, já automaticamente era uma carta verdadeira que foi para a TPA, para a Rádio Nacional e para todo lado. Como é que nós, filhos, que assistimos o nosso pai morrer por dentro devagar, sobretudo por causa do caso do Zeno, que assistimos o meu pai morrer devagar, quando no dia 4 de abril de 2022, o senhor João Lourenço foi fazer um discurso em homenagem ao Dia da Paz e diz que todos nós tivemos a ideia de acabar com a guerra e foi uma ideia nossa, ou foi uma vontade de uma ideia nossa, e que o José Eduardo dos Santos pôs em prática. Por outras palavras, disse isso. Quando muitos dos generais e membros do bureau político criam caças bruxas, queriam prender e matar e humilhar os membros da UNITA, quem não deixou foi José Eduardo dos Santos. Quem deu a ordem de que nem mais um tiro, temos que preservar os homens vivos para negociar a paz, foi José Eduardo dos Santos. E há muitos generais que estão em Angola que podem atestar isso. E João Lourenço, a querer apagar o legado de José Eduardo dos Santos, a querer dar a entender, atribuir a ideia ou a vontade a todos os membros, não sei se é do MPLA ou os generais ou o quê, e que o José Eduardo dos Santos soube ouvir e soube materializar. Nesse dia, meu pai ficou muito desgostoso. E foi nesse dia 4 de abril de 2022 que ele me disse: é melhor mesmo que fique o Adalberto como presidente. O MPLA está muito mal. Pelo menos com o Adalberto da Costa Júnior ainda pode-se dialogar. O MPLA é melhor que perca, que fique o Adalberto, para que o partido possa se organizar internamente e possa lutar pelo próximo pleito. Porque o partido como está vai implodir. Com João Lourenço não se pode dialogar. Mas com uma enorme tristeza. Eu ouvi aquilo, fiquei muito irritada, ainda fui fazer um áudio. Nesse dia eu fiz um áudio. Dia 4 de abril de 2022. Muitos de vocês ouviram. Nós estamos muito magoados com esse MPLA. Estamos muito magoados, porque o MPLA tinha mecanismo para impedir o camarada João Lourenço de fazer o que fez e o que está a fazer. O MPLA tem mecanismo para impedir e nunca fez. Por cobardia, por manterem os seus benefícios, as suas regalias, calaram-se. Assistiram calados. Alguns participaram. Alguns animaram a perseguição, outros perseguiram para agradar e em troca de benefícios. Hoje os mesmos fizeram isso. Que vem que o José Eduardo Santos já está morto, já não pode fazer nada para se defender, já não pode falar, já estão a dizer que estão a sofrer muito. Já veio o Higino Carneiro dizer que cancelou a festa dele por causa do José Eduardo. Não, o Higino é que veio convencer o José Eduardo que tinha aqui para Angola. Porque o João Lourenço ia lhe pedir desculpa, mentir ao senhor, para o atrair para lá, para a Puca, para depois lá desgastarem a saúde. Tudo em troca de limpar-se dos processos e ser ilibado como foi, dos seus processos. Como é que é? Uma irmã, uma tia Marta daquela, uma irmã, a dizer: ai, vocês estão a dificultar isto tudo, vamos causar problema nos negócios. Então está preocupada porque se os sobrinhos impedirem o corpo de ir para lá, o João Lourenço vai estragar os negócios dela. Isso é uma irmã? Isso é uma irmã ou é uma feiticeira? Estou a falar como africana, eu nunca acredito em feitiço, eu estou a falar na linguagem popular que eu ouço as zungueiras a falar, que eu ouço as mães sofridas do povo angolano a falar. As mães que perderam um filho na guerra e que os outros mais novos já não foram à guerra porque o José Eduardo dos Santos deu a paz. Essas é que sabem o valor do Zedu.
As mães que pensavam que os filhos já estavam desaparecidos e mortos, que com o ponto de reencontro encontraram o filho vivo. Essas mães é que sabem dar valor aos Edu. Os generais militares que tiveram nas fontes do combate, nas frentes do combate, quer do lado das FALA e das FAPLA, que viram a morrer, viram a tombar os seus filhos, viram a tombar os seus companheiros, viram a morte na frente. E que hoje estão em casa, estão em paz, estão a namorar com kits, estão a colecionar namoradas, porque há paz. Porque já não tem que estar na trincheira. Esses é que sabem dar valor aos Edu. Não são os que foram levados ao colo, generais de gabinete, como João Lourenço, que todas as patentes que tem o Edu lhe ofereceu, porque ele era bajulador. Hoje está constatado que o bajulador é aquele que, enquanto não tem o que quer de ti, faz tudo o que tu queres, diz tudo o que tu queres ouvir e faz-te acreditar que é uma pessoa de confiança e que é a pessoa ideal, ao ponto de tu achares que pode ser o teu sucessor. Quando acha que já não precisa de ti, tira a máscara e é o teu pior inimigo. Essa é a definição de bajulador. Foi levado ao colo, foi promovido sem mérito pelo José Eduardo dos Santos para tudo. Nem sabe o valor das patentes e dos cargos todos que exerceu. Secretário-geral do MPLA, vice-presidente da Assembleia Nacional, ministro da Defesa, um monte de patentes dadas de bandeja. Outros lutaram, alguns ficaram sem perna. Nem a major nem a coronel chegaram. E esses é que dão o valor aos Edu. Não são os ingratos que tiveram tudo dado de bandeja. Até a presidência da República teve de bandeja. Por isso é que ele não dá valor, ainda é ingrato. Ainda é ingrato. Isso é uma filha que está a chorar. Já não tenho lágrimas. Mas aqui estou a chorar. Cada um faz o luto da sua maneira. Não me chamam de mamá lamento. Não me chamam de mamá lamento. Então, é a mamá lamento que está a falar. É a mamá lamento que está a falar. Peço a cada um de vocês que vá refletir, põe a mão no coração. Não vamos enterrar José Eduardo Santos em Angola enquanto João Lourenço for presidente. Vamos guardar o nosso pai, nosso pai de todos os angolanos. Em Espanha, não vamos enterrar, vamos guardar no jazigo. Quando o João Lourenço não for mais presidente, seja quando for, aí nós iremos, porque eu tenho certeza que o presidente que vai suceder o João Lourenço irá respeitar Zé Eduardo dos Santos. E digo mais, durante esses 5 anos que eu andei a ser perseguida do MPLA, as únicas pessoas do MPLA que ligam para mim, com frequência, para saber de mim, é o João Pinto e uma que é nem tem nenhum cargo, é a Petra Gama, que é minha amiga, simplesmente é membro da OMA, membro do comitê, membro do CAP ou do comitê do distrito de Talatona, nem do comitê provincial é. São os únicos militantes do MPLA que continuaram preocupados em saber de mim, como é que estou, como é que não estou. Os outros viraram as costas. O tempo que eu fui deputada, 2008 até sair, muita gente estranhava que nos intervalos eu sentava-me ao pé das pessoas da oposição. Sentava-me ao pé da Navita Angolo, sentava-me ao pé nas reuniões da comissão, sentava ao pé do Rafael Massanga Savimbi, sentava com o meu grande eterno amigo que foi-se, Raudanda. Sentava lá, quando a gente saía para fazer as deputações, naqueles mini autocarros, sentava ao lado do Adalberto. E muitas vezes, quase sempre sentado ao lado do Adalberto Costa Júnior. Porque nós éramos da mesma subcomissão. Havia a Comissão da Comunicação Social, que era composta por 24 a 26 deputados, e dentro da Comissão da Comunicação Social, Cultura, Ensino Superior, Juventude e Desportos, depois mudou a configuração. Antes era essa, agora é outra. Quando era a 6ª comissão era essa, depois na 7ª mudou um bocado a configuração, e eu sempre fui colega de comissão do engenheiro Adalberto Costa Júnior. E fui colega de subcomissão, que éramos 4 deputados apenas, na subcomissão da Comunicação Social, que era o deputado Adalberto da Costa Júnior, a deputada Luísa Damião, o deputado Maluca, que é da UNITA, e eu. E eu, aí, estava mais tempo, quando éramos para ir ao sítio, sentada ao lado do próprio Adalberto, do que dos meus, porque eu reparava que na UNITA havia mais consideração, mais respeito, mesmo daqueles radicais, como, por exemplo, o general Gato, Sacala, camarada o doutor Sacala e outros, mostravam mais consideração pelo engenheiro José Eduardo dos Santos do que muitos do MPLA, mesmo quando o engenheiro José Eduardo Santos era presidente. Porque era adversário deles. Nas plenárias falavam mal, chamavam corruptos, faziam o trabalho deles de políticos.
mas tinham mais respeito como presidente da República, tinham mais respeito como alguém que fez os acordos de paz, que fez a reintegração das FA e tudo mais, do que os do MPLA. Pessoas a quem o Zé Eduardo dos Santos deu toda a vida. Porque o Zé Eduardo dos Santos entrou no MPLA como presidente, o MPLA tinha 30 mil militantes. Porque tinha um lema, que é do partido quem merece, não quem quer. Era um partido de pessoas escolhidas a dedo. O Zé Eduardo dos Santos abriu e diz que não, o partido é para todos. Levou a cabo uma grande estratégia, com a ajuda, obviamente, de quadros muito fortes, como Ju Martins e outros. Conseguiu fazer com que o MPLA chegasse a 3 milhões de militantes. 3 milhões de militantes esses que são primordiais nas vitórias que o MPLA tem alcançado nos últimos 2, 3 pleitos. Se não fossem os 3 milhões de militantes que o Zé Edu meteu lá dentro, o MPLA não ia ganhar as eleições. E apanham-se com a máquina toda que o Zé Eduardo Santos montou e usam essa máquina para tentar destruí-lo, para bandalhá-lo. Quem é o pai que fica contente a ver jovens dirigentes do MPLA a chincalhar a sua filha, a desonrar a imagem feminina da sua filha, como fizeram comigo, fazer áudios com infâmias, a mentira, dizer que eu fui encontrada nua, drogada, debaixo de umas escadas, que eu era drogada, a falar, atribuírem-me romances, atribuírem-me atos sexuais. Se eu estivesse em Angola, um dos motivos que eu saí de Angola é que eu pensei, essa gente, como violaram a mulher do Babô, quando o Babô foi destituído, essa gente vai me violar. Essa gente, eles queriam humilhar o Zé Eduardo dos Santos ao ponto de nós já não de sermos piores do que indigentes. Quem é o pai? Quem é o pai que apoia um partido que fez isso com a sua filha querida? Quem é o pai? Quem? Vocês ainda duvidam que o Zé Eduardo dos Santos criou a Adalberto depois de tudo o que eu disse? Muito bem. Eu não vou falar mais. Acho que está tudo dito. Se eu disser mais alguma coisa, eu vou estar-me a repetir. Apelo que reflitam, pensem e que lutemos todos juntos para que João Lourenço e os seus muchachos, essa milícia que veio por aqui, e essa gangue, porque o que estão a fazer aqui é ilegal. E quem comete crimes em grupo são gangues. Essa gangue governamental que veio por aqui tentar levar o corpo do meu pai não consiga fazê-lo. O caso está na justiça. Vamos orar para que eles não o consigam fazer. Vamos orar para que eles não humilhem mais José Eduardo dos Santos na morte, como já humilharam em vida. Porque se em vida José Eduardo Santos preferia estar em Espanha, para não estar a aturar as humilhações que eles estão a fazer em Angola, por que é que na morte José Eduardo Santos tem que ir para Angola sob a tutela de João Lourenço? Vamos refletir. Um beijo no coração de todos. Um beijo. Vamos informar todas as instituições do que partilhem essa live, por favor. Partilhem. Essa live tem que chegar a todos os angolanos que têm internet. Quem puder, se puderem e quiserem fazer captura de tela, meter no YouTube, essa live tem que chegar a toda a imprensa internacional, tem que chegar a todos os angolanos. Toda a gente tem que saber as razões pelas quais não queremos que Zé Eduardo dos Santos seja enterrado agora em Angola, sob vigência da presidência do presidente João Lourenço. Nós queremos um enterro para o nosso pai em Angola, sem a presidência do presidente João Lourenço, quando o senhor João Lourenço já não for presidente de Angola. Aí sim, nós queremos enterrar o nosso pai. Até lá, iremos procurar um jazigo, guardar o corpo do nosso pai. Iremos depois fazer o convite a todos, para todos os que amam de facto o bem. Não é, os feiticeiros que fizeram parte da destruição do meu pai não são bem-vindos, não vale a pena virem. Vão ser corridos, vão levar corrida. Quem vem do coração limpo, que são a maioria do povo angolano, porque os feiticeiros malvados que acabaram com o Zé Edu são poucos, são uma minoria. E nada de virem com roupas do MPLA, nem nada, vão ser corridos. Porque eu posso ser educada, posso ser tudo, mas eu sou africana, não posso admitir que as pessoas que destruíram a vida do meu pai venham gozar com ele na hora da sua morte.
Um abraço.